Bom dia, criaturas! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live número 22, lives que acontece diariamente, de segunda a quinta-feira, 9 horas aqui no Instagram e sexta-feira, 9 horas lá no YouTube. E essa luz aqui não tá me agradando, pera aí. Vamos ver se melhora. Melhorou um pouquinho aqui. Sejam todos muito bem-vindos e na nossa live 22 hoje vamos discutir sobre contratos de serviço. Então, o que não pode faltar em contratos de serviço? Essa é a nossa live de hoje, né? É um tipo de perguntas, dúvidas que eu recebo direto aqui, direto. E é bom a gente dar uma discutida sobre esse tema nessa live um pouco mais bate-papo, né? Tô sabendo que tem pessoas que estão colocando essa live para rodar e tá usando como podcast, então é um ótimo formato mesmo, né? As minhas lives, elas são 100% práticas na maior parte do tempo, e essa live de hoje ela é mais um bate-papo para passar o meu conhecimento para vocês. Bom dia, Edson Abreu, seja muito bem-vindo e bora já compartilhar essa live que acontece de segunda a quinta-feira, 9 horas da manhã aqui no Instagram e no YouTube, 9 horas da manhã, sextas-feiras. Antes de mais nada, por que a gente tem que ter preocupação com contratos? Porque muitos prestadores de serviço, seja gestor de tráfego, seja social media, seja estrategista, seja coprodutor, eles não trabalham com contrato. Não trabalhar com contrato traz riscos para os dois lados, para quem está trabalhando e para quem contratou o serviço. Quando você não tem um contrato que rege a parceria entre duas pessoas, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. E aí, dentro da minha experiência, por isso que essa live hoje é um pouco mais de bate-papo, dentro da minha experiência, eu posso passar para vocês aqui algumas situações que a gente passou, e se não tivesse o contrato, a gente teria um prejuízo um pouco maior do que ter o contrato. Entende? Se eu não tivesse o contrato, teria dado muito problema. Cara, tá muito branco. Tá muito branco isso daqui. O que tá acontecendo? Será que é esse quadro? Deixa eu ver. Eu não tô entendendo por que tá tão branco essa live aqui. Por que ela deixou branco desse jeito? Não tô entendendo. A gente vai seguir assim mesmo. Tá boa aí a qualidade de imagem pra vocês? Eu, como já tô acostumado, eu olho pra imagem e eu já vejo que não tá normal. Eu não tô entendendo. Bom dia, Anderson. Bom dia, Bullstar. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Vamos lá. Quando você não tem um contrato no seu projeto, primeiro problema que você pode ter quando você não tem um contrato no seu projeto é regendo as duas partes. Na hora da finalização daquele contrato, daquele contrato, ninguém sabe o que vai acontecer com o projeto e com o que foi feito no projeto. Então, se, por exemplo, você é um gestor de tráfego, quem é que fica com os anúncios que foram criados? As campanhas que estão lá no gerenciador de anúncios. Se você é um social media, quem é que vai ficar com as imagens, com os arquivos de imagem, né? E quem é designer, por exemplo, trabalha ali com o Facebook, a gente tem então a criação de documentos PSD. Quem é que fica com esse arquivo fonte, né? Quem é que fica com esse arquivo fonte que gerou aquela imagem, aquele trabalho? Bom dia, Wagner Silva. Bom dia, Denis do Tráfego. Então, quando você não tem um contrato e você, por exemplo, é estrategista, e teve a dissolução, foi desfeito aquele contrato, quem é que fica com a estratégia? Quem é que fica com o funil que foi desenvolvido? Quando você é copywriter e você desfaz o contrato de trabalho, quem é que fica com o que foi escrito do projeto? Então, são alguns pequenos probleminhas que a gente vai passando. Outros probleminhas que você corre o risco de ter ao não ter um contrato no seu projeto. Se o cliente está te devendo, se ele cancelou o contrato e não te pagou, o que acontece? E se o cliente pagou e você não entregou o que está no contrato ou o que foi acordado, o que acontece? Então aí você começa a entender que o contrato é para os dois lados, não é para um lado só. O contrato não é somente para você que é prestador de serviço. O contrato é para firmar parceria. Eu sou um prestador de serviço que vou entregar tais coisas e por isso eu vou receber este valor. Se eu não entregar essas coisas, você também pode cancelar.
Se você não me pagar, você não recebe. Então, o contrato é uma via de duas mãos, vamos dizer assim, uma via de duas mãos. Então, para a gente não perder muito tempo, o que não pode faltar em um contrato de prestação de serviço? Como sempre, trouxe a minha colinha aqui para não faltar nenhuma informação para vocês. E se você tiver alguma dúvida, você pode usar aqui a caixinha de comentários e deixar aqui a sua dúvida. Ou se você quiser entrar ao vivo, você pode entrar aqui também ao vivo e tirar a sua dúvida ao vivo comigo, quando é esse bate-papo aqui mais próximo, mais íntimo, assim, vamos dizer. Primeira coisa que não pode faltar em um contrato: os direitos e deveres de ambas as partes. O que são direitos e deveres? Eu, como prestador de serviço, eu tenho o direito de receber tal valor em tal data, em tal período. Esse é o meu direito. Como prestador de serviço, o meu direito é atender de segunda a sexta-feira, de tal horário a tal horário. Meu direito como prestador de serviço, não receber mensagens fora do horário comercial. Meu direito como prestador de serviço, se houver algum problema, algum erro, alguma não autorização, alguma não aprovação de material, eu tenho até 2-3 dias para executar uma edição, limitadas a tantas edições. Esse é o meu direito. Quais são os direitos do cliente? O direito do cliente é cancelar o contrato se não for seguida as instruções e as cláusulas do contrato. Qual é o direito do cliente? Receber os entregáveis que estão listados dentro do contrato. Qual é o direito do cliente? Cancelar sem multa caso uma cláusula do contrato não seja respeitada. É o direito do cliente. E quais são os deveres? Os meus deveres como prestador de serviço. Meu dever é entregar os entregáveis, os materiais dentro do prazo que está no contrato. O meu dever é prezar pelos acessos, as senhas que eu terei acesso do meu cliente. Quais são os meus deveres? Reportar ao cliente 2 vezes por mês, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana em horários definidos ou pré-definidos. Esse é o meu dever como prestador de serviço. E quais são os deveres do cliente? Os deveres do cliente: passar todos os acessos que implicam no resultado desejado do projeto. Qual que é o dever do cliente? Respeitar os horários definidos pelas cláusulas contratuais. Qual que é o dever do cliente? Criar materiais periodicamente e entregar para o contratado. Então, isso são deveres. Então, vocês percebem que o contrato, desde o início, ele não é nem mais para um lado e nem mais para um outro lado. O contrato, ele ajuda ambas as partes e protege ambas as partes. Não é só você colocar ali os seus direitos. O meu dever, porque eu estou trabalhando, é isso aí. Mas e o dever o direito do quem está te contratando, do seu cliente? Quais que são os seus deveres, também os deveres dele? Então tem que ficar muito claro isso no contrato. Seja um contrato de prestação de serviço, seja um contrato de... não sei se é... Não só sendo um contrato de... Depois da live libera um modelo para nós. Já tem esse modelo lá no Máquina de Clientes, no módulo 10 sobre contratos. É só ir no link da bio. Esse contrato já existe, esse modelo já existe. Aqui eu só estou discutindo. Você quer ter acesso, o link está lá na bio. Então, independentemente se o contrato é de um contrato de prestação de serviço, de parceria comercial, de coprodução, eu super indico que vocês tenham um contrato. E eu vou pegar aqui a rabeira do Edis Abreu, né? A pergunta dele. Libera esse modelo. Aqui na Mahave, a gente contratou um advogado que desenvolveu 3 contratos para nós. A gente pagou para ele mensalmente uma bagatela de R$ 997 por mês. A gente ficou 1 ano e alguns meses juntos. E ele desenvolveu 3 contratos para nós dentro do modelo de negócio que a gente executa aqui, que a gente trabalha. E a partir desses modelos de contrato, eu disponibilizei para os meus alunos um desses modelos, mas em formato PDF, para você ver como que é o meu contrato. Não é aconselhável você usar um modelo pronto de contrato da internet. Eu aconselho meus alunos a não fazerem isso também, porque cada contrato feito, ele aborda como é trabalhado um negócio. Então a Mahave, tem um jeito de trabalhar, um jeito de entregar. Então nós temos direitos e deveres que são específicos da Mahave Digital.
Talvez se você não tenha a mesma estrutura que a Mojave, tanto de infraestrutura quanto de conhecimento e de entrega de resultado, esse contrato pode ser um tiro no pé. É outro erro que muita gente comete, é procurar modelos de contrato e não adaptar esses modelos de contrato para o seu negócio, com as suas devidas limitações. Vou dar um exemplo aqui. Se você pega um modelo de contrato na internet, onde a multa rescisória de ambas as partes é de 12%, que se não me falha a memória, 12% é o limite de teto de multa aqui no Brasil. E aí você fecha um contrato de 50 mil reais. A gente está falando de uma multa por alto de 7 mil, mas é o seu primeiro cliente. E aí você não cumpriu uma cláusula do contrato. E está no contrato a multa lá. E o cliente leu o contrato. É um cliente chato, cliente metódico. Ele vai querer esses 12%. Aí o contrato era de 50 mil, eu quero a multa. Aí o cliente te pagou lá 2 mil reais, você vai ter que pagar uma multa de 7. Então esse é o problema de você pegar um modelo. Então assim, o modelo para você ver, estudar, entender o que tem que ter, está lá disponível. Você usar é de livre responsabilidade sua. O conselho do mentor, que no caso sou eu, é você contatar um advogado com esse modelo e passar para esse advogado, meu modelo de negócios é esse. Então em cima desse contrato, desenvolva para mim um modelo que se adeque ao meu modelo de negócio. Então não basta ter só o modelo, porque o próprio modelo de contrato pode quebrar o teu negócio. Então tem que tomar cuidado. E aí a gente falando de contratos e de quebra de contrato, a gente vai para o segundo ponto do que não pode faltar em um contrato de prestação de serviço, que são os entregáveis e os prazos desses entregáveis. O que é um entregável? Se eu sou um gestor de tráfego e está lá nos meus deveres fazer a entrega de relatórios semanais, então eu tenho que entregar semanalmente os relatórios para o meu cliente. Se esses relatórios são feitos por dashboard, ou se esses relatórios são feitos via conferência, via call, eu tenho que entregar semanalmente. Porque se eu não entrego semanalmente, eu não estou cumprindo a cláusula contratual. E aí quando a gente for falar lá de rescisão contratual, se eu não estou cumprindo a cláusula contratual, o cliente ele tem a liberdade de pedir o cancelamento e quem está errado sou eu. Porque ele consegue comprovar que eu não estou fazendo a entrega de um entregável, que é os relatórios semanais. Então, quando você fala de entregáveis, você é social media. Então, os seus entregáveis são 10 artes por mês. Se você entregou 8, você não está cumprindo com os entregáveis e os prazos. E isso tem que ficar muito claro e transparente durante a vigência, durante a existência do contrato. Porque o cliente pode reclamar, e ele reclamando e comprovando que você não está entregando, ele vai cancelar com você. Já era. E você pode ter o melhor contrato do mundo, mas se você não está cumprindo esse contrato, você corre o risco de ter um grande problema jurídico aí. E aí, a gente vai falar mais para frente na rescisão. E quando você tem um problema jurídico, você pode sim ser processado. Mas não é uma coisa assim, é o fim do mundo você processado. Não é. A gente vai falar mais um pouquinho disso na rescisão contratual. Vamos para o terceiro ponto? Até aqui vocês estão entendendo? Até aqui vocês estão pegando? Deixa eu dar boas-vindas para quem acabou de chegar por aqui. Bom dia, Denis do Tráfego. Bom dia, Evinha. Bom dia, William. Bom dia, Will Curvelho. Bom dia, André Farias. Bom dia, Tony Bonfim. Bom dia, Juan Fleshman. Bom dia, King Santiago. Bom dia a todos vocês que estão chegando na nossa live número 22. Lives essas que acontecem de segunda a quinta-feira aqui no Instagram, 9 horas da manhã. Sexta-feira, 9 horas da manhã, lá no YouTube. E hoje é essa live aqui que você pode responder ou perguntar aqui a sua dúvida na caixinha de perguntas de comentário, ou você pede para entrar ao vivo aqui comigo para tirar a sua dúvida. O Juan Fleshman perguntou aqui, fala guerreiro, pode explicar a diferença entre cargo e empregadores? Se quiser atingir o público de advogados, é para advogado o cargo? Muito boa sua pergunta, vamos lá. Empregadores, dentro dos interesses do Facebook ou dentro dos cargos do Facebook, empregadores é um compilado de dados do Facebook que entende que aquela pessoa é um empresário e tem uma página comercial no Facebook. Simplesmente isso. Quando você passa o mouse em cima, você tem um izinho, você passa ali o mouse em cima, ele explica com bem techniquez, mas a tradução do techniquez lá é basicamente isso. Então o Facebook ele consegue identificar quem é o perfil que está lá como empresário, diretor e tal, e esse mesmo perfil criou uma página comercial no Facebook. Então, o Facebook entende que aquele é um empregador em potencial. E cargo é cargo. No perfil do Facebook você coloca lá qual é o cargo que você tem, a empresa que você trabalha, e a partir daí você segmenta. Então, advogados, você consegue
Você consegue segmentar pelo cargo e também pela atividade empresarial comercial do advogado. Então, tem várias segmentações. Só toma cuidado que são segmentos que dão bem poucos públicos. O Facebook vai jogar lá para 1.500, 2.000 públicos, vai dizer que é um público muito baixo. Dá para rodar, mas é um público caro, tá? Toma bastante cuidado aí com o seu custo por aquisição de cliente, né? O CAC, custo por aquisição de cliente. Pode ser um pouco mais caro do que o convencional. O Andrade SP, Roberley de Matias, sejam todos bem. Ó, o Roberley aqui. Beijão, Roberley. Faz tempo que eu não te vejo, cara. Muito bom te ver por aqui. Vamos para o nosso terceiro ponto? A gente pode avançar para o nosso terceiro ponto? O que não pode faltar no contrato? Podemos avançar? Então bora. Terceiro ponto, galera, é um requisito pouco falado no Brasil, mas a gente precisa passar por ele porque pode dar uma dorzinha de cabeça para vocês. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Quando você faz um contrato com uma pessoa, geralmente, quando você faz esse contrato para trabalhar de forma digital, você vai ter acesso à lista de clientes, lista de públicos, anúncios, rede social. Você vai ter acesso a dados sensíveis. Quando a parceria se finda, quando esse contrato ele é finalizado, o que acontece com esses dados? Para onde esses dados irão? Para onde esses dados vão? Né? Quem é o detentor, o responsável por esses dados? Eu, Mahavi, me coloco na posição do comunicador. Eu não sou responsável pelos dados, eu sou responsável por aquele que recebe os dados e faz a conexão com esses dados, com outras coisas. Então, eu não sou responsável pelos dados. Mas, na finalização do contrato, de quem são esses dados e para onde esses dados vão? Existe um prazo que eu tenho que alterar a senha, por exemplo. O cliente tem que alterar a senha. Então, é importante lá no contrato você determinar isso. Por quê? Pode ser que aconteça, que acontece muito, mas pode ser que aconteça. Se você fechar um contrato com alguém hoje, e por cargas d'água, no período que vocês cancelaram o contrato, a rede social da pessoa é invadida. E não foi você. E essa pessoa bate em você dizendo que foi você que alterou a senha e tudo mais. Como é que você comprova que não foi você? Então tem que ter essa proteção de dados. Mas Ravi, como é que eu comprovo que eu não alterei a senha, que eu não mudei a senha? Tem que estudar LGPD, tem que fazer. Como eu falei, o meu posicionamento dentro da LGPD é o comunicador. Eu não sou responsável pelo tratamento do dado, só sou o comunicador. O responsável pelo tratamento do dado é o cliente. Então, se um aluno dele, se um cliente dele pede para tirar os dados desse cliente do banco de dados, desse contrato que eu estou fazendo aqui, quem é responsável por isso é o cliente, não sou eu. Ah, mas se o cliente te pedir, vai ter que ter uma alteração no contrato, com certeza esse contrato ele vai triplicar de valor, porque eu não quero esse risco. Então, tem que ter cuidado com a LGPD. Se você não entende de LGPD, vai dar uma lida, independentemente do seu tamanho, se você está começando agora ou não, vai dar uma lida na LGPD, porque é importante. O pessoal está dando atenção a isso? Nem tanto, tá? Mas vamos evitar a dor de cabeça, né? Ninguém quer engravidar, então quer continuar fazendo as coisinhas, mas não quer engravidar? Toma um monte de concepcional. Entendeu? Vamos pro quarto ponto? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui no balãozinho. Não, sem perguntas ainda. Não teve perguntas no chat. Não tem pedidos para entrar ao vivo. Então a gente vai pro nosso quarto ponto. 9 horas e 18 minutos. Essa é a nossa live matinal. Acontece de segunda a quinta-feira, 9 horas da manhã aqui no Instagram. Sexta-feira, 9 horas da manhã lá no YouTube. Vamos então para o quarto ponto, que a galera também não faz ideia do que é. Ouve falar, mas não faz ideia do que é. Propriedade intelectual. Você sabe o que é uma propriedade intelectual? O que é propriedade intelectual do gestor de tráfego, por exemplo? Propriedade intelectual, ou seja, aquilo que ele é dono intelectualmente. Então, ele é dono intelectualmente, ele é gestor de tráfego, faz anúncio, então os anúncios que ele faz, ele é dono? Sim, é uma propriedade intelectual do gestor de tráfego. Mas para isso ser uma propriedade intelectual do gestor de tráfego, tem que estar no contrato. Está lá no contrato, entende-se como propriedade intelectual os anúncios criados durante a vigência do contrato. Se essa é a sua propriedade intelectual, o cliente ele está pagando só pela prestação de serviço? Não, ele não está pagando só pela prestação de serviço. Ele também está pagando para ter acesso a essas propriedades intelectuais que são suas, gestor de tráfego. E aí você me cancela o contrato
e deixa lá todos os seus anúncios, deixa lá toda a sua estratégia, suas regras automatizadas, você deixa tudo lá montado para o cliente. Não! O cliente ele não vai... Gente, põe uma coisa na cabeça. Cliente não paga somente pelo seu serviço, mas por tudo que está envolvido no serviço. Então, eu, Mahavi, sim, separo a propriedade intelectual. O que é a propriedade intelectual do cliente? Lista de clientes, seguidores, página do Facebook, Instagram, isso é propriedade dele, isso é dele, é da marca dele. O que é a propriedade intelectual da Mahavi? Todo o resto que faz a página de venda funcionar, as automações, os anúncios, isso é nosso. Então o cliente ele paga pela prestação de serviço, mas também paga para ter acesso a essa propriedade intelectual. Por isso que eu trabalho com contratos anuais, não trabalho com contrato mensal. Porque a partir do momento que eu monto uma estrutura para um projeto, essa estrutura ela vende sozinha. Só que se esse cara cancela comigo 4 meses, o que eu faço? Aperto o botão, não vai vender. Por quê? Não adianta nada ele ter a página, o site, o Instagram, se não tem a inteligência, que é a minha propriedade intelectual, fazendo as pessoas chegarem até lá, passarem pelo funil, passarem pela esteira. Não vai adiantar você ter a página, não vai adiantar você ter o Instagram. Então, propriedade intelectual minha. Você quer essa propriedade intelectual, você tem que pagar o contrato inteiro. E é por isso que eu não trabalho com contratos mensais. Você faz um trabalhão e aí o cliente vai embora com todo o trabalho. Não é assim que funciona. Eu empenhei, desenvolvi, estudei o mercado, trouxe inteligência, coloquei o negócio para rodar, fiz teste, validei, entendi o que está funcionando, trouxe melhor custo por lead, melhor custo por... Trouxe tudo. Você quer cancelar comigo? Tá bom, a gente deleta tudo isso daqui. Não, pelo amor de Deus, foi o melhor resultado que a gente já teve. Mas você está cancelando por quê? Por outros motivos. Então a gente vai cancelar, a gente vai excluir tudo que foi feito. Não, a gente quer ter acesso, então vai pagar o contrato inteiro. Mas o contrato inteiro, a gente pagou 3 meses, falta 9 ainda. Pois é, propriedade intelectual é nossa. Eu não estou aqui para perder dinheiro. Como é que a gente faz então para ter acesso a isso? Você pode pagar o contrato inteiro ou pagar a mensalidade para ter acesso a isso aí. O que você vai fazer com esses dados aí é problema seu. Acontece isso, Marvel. Acontece pior, tá, pessoal? Acontece do cliente contratar você fazer todo esse trabalho, e aí como eu separo propriedade intelectual, quando ele cancela, já aconteceu uma vez de ligarem para mim. Mahavi, aquela campanha de captação de leads, como é que você faz? Já tinha feito ali 1 mês e pouquinho, 2 meses na verdade já, 2 meses e pouquinho, que tinha cancelado comigo o contrato. Aí eu achei estranha a pergunta, e eu mandei a resposta. Eu não entendi, você está querendo uma consultoria para saber como que a gente faz? A resposta: não, é que a gente quer reativar aquelas campanhas, porque a gente tentou fazer por aqui e está vindo muito caro, a gente está gastando muito. A minha resposta foi: olha, você cancelou o contrato comigo porque disse que não estava gerando resultado. Agora você está querendo aprender o que a gente fazia no seu projeto? Não faz muito sentido. Né? O que a gente faz é a nossa inteligência, né? Isso é nosso. E é por isso que você não está vendo as campanhas aí, porque é uma forma nossa, a nossa inteligência. Aí essa pessoa que chegou a ser cliente ficou muito brava. Você deveria ser mais humilde. Eu só estava perguntando para você como é que você faz. Eu falei: não, você não está querendo saber como que a gente faz. Você está querendo replicar o que estava dando certo, porque o que você está fazendo hoje não está dando resultado. E você cancelou comigo dizendo que não tinha resultado. Então não faz sentido eu dizer para você o que a gente faz. O que a gente faz é nosso. Se você quer ter acesso a isso, tem 2 maneiras: contratar a gente para fazer ou contratar a consultoria para a gente te ensinar. Então acontece, pessoal, acontece das pessoas quererem ter acesso à sua propriedade intelectual porque você gera resultado e cancela por qualquer motivo. E se você não exclui aquilo, a pessoa está se aproveitando. Aí contrata, por exemplo, eu cobro caro mesmo, porque a gente faz um trabalho aqui, a gente dá o sangue, a gente veste a camisa do projeto. Então eu cobro caro mesmo, não cobro barato. Eu cobro a nível de um diretor de marketing. Quando a pessoa me contrata, ela tem que saber que ela tem um diretor de marketing no projeto dela. Não é um cara que acabou de se formar, que acabou de fazer um cursinho ali de tráfego. Cobro caro mesmo. E aí o que tem clientes que fazem? Fazem um papel de bom moço, de boa vizinhança num primeiro momento, contrata você por o valor que você cobra, não tem propriedade intelectual, ele sacana, malandro, entendeu que não tem ali a divisão, cancela com você e coloca um gestor de tráfego
menos habilidoso, com menos capacidade, com menos histórico. Ou seja, pegou a sua inteligência, que estava gerando um resultado absurdo, pega um gestor de tráfego mais barato e faz assim, ó, estuda aí, ó, e só fica apertando o botão. Porque é isso aí que está dando resultado. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Então vocês têm que tomar cuidado, porque tem muita gente que faz o papel de bom cliente no início só para pegar a sua inteligência e jogar no colo de uma outra pessoa. Tem muita gente, tem muito que isso acontece. Fecha o contrato com você, faz um papel de amigo e não sei o que e tal. Você veste a camisa, faz o negócio rodar, organiza coisas que estão muito além até do contrato, que você vê ali um projeto promissor, mas o intento do coração da pessoa é pegar o que você fez e entregar na mão de uma pessoa mais barata. Isso não faz o menor sentido. Então como é que você se protege e protege inclusive o cliente de fazer essas cagadas? É você separar a propriedade intelectual. Então o cliente cancelou. O que é seu fica para você, o que é meu fica para mim. Ah, você quer testar o que é o meu? Paga o contrato. E aí isso leva para o nosso último ponto do que não pode faltar em um contrato de prestação de serviço. Quer falar sobre a rescisão. Mahave, você cobra multa? Não, não cobro multa. Eu não seguro o cliente por contrato. Não seguro, não tem multa. Meus contratos eles não têm multa, eu não trabalho com multa. Pô, Mahave, você perde dinheiro? Talvez, mas eu não quero segurar o cliente, eu não quero segurar o cliente aqui porque ele não quer pagar a multa. Eu estou entrando num projeto agora que foi justamente isso. Eles seguraram ao máximo o contrato. Se não me falha a memória, foi de 8 meses. Eles seguraram ao máximo o contrato porque a multa era muito maior do que a prestação que eles estavam pagando. A mensalidade, né? Eles seguraram o contrato para não pagar a multa. E isso para mim não faz o menor sentido. Não está gerando resultado. Não está gostando do trabalho. Você vai segurar o cliente? Não faz sentido. Então eu não seguro o cliente por multa, por romper o contrato comigo. Não faço isso. Por isso que eu tenho a separação de propriedade intelectual. Eu tenho a ciência do que a gente faz aqui. É muito inteligente. A gente monta uma estrutura que ele aperta um botão e essa estrutura vai vender. A gente tem ciência disso. Se ele cancela, tá bom, você não vai ter essa estrutura. A não ser que o contrato todo esteja pago. Então, se o contrato é 10 mil reais por mês, por exemplo, mas é um contrato de 12 meses, é um contrato de 120 mil reais. Se ele pagou só 60 mil reais, a gente vai desligar as máquinas. Ah, mas a gente quer que isso tudo esteja rodando. Você vai pagar um contrato que é 120 mil reais. Você pagou 60, falta 60. É simples o cálculo. Ah, a gente não acha justo. Não, você assinou, você entendeu lá no início. Se você aceitou agora esse contrato, eu já falei tantas vezes em reunião. Se você lê o contrato, que eu exijo que leia o contrato, né, antes de assinar. Se você lê o contrato, teve a explicação do contrato, você aceitou isso daí, agora quem vai dizer o que é justo ou não é o juiz. Então você vai pegar o seu advogado, você vai pagar um honorário para o seu advogado e a gente vai levar isso para juiz, porque é o juiz que vai decidir o que é justo, porque você aceitou isso. Nossa, Mahave, você faz isso? Faço. Quer me processar? Processa. Tem contrato para isso, tem ata de reunião, eu gravo reunião para isso. Então quando fala-se de rescisão de multa contratual, eu não trabalho com multa, isso é uma coisa minha, do Mahave. Mas aí você tem que ir para a legislação. A gente tem um teto de multa que, se não me falha a memória, é de 12%. Se não me falha a memória, posso estar falando besteira aqui. Então a multa não pode passar 12% do contrato. Só que a multa tem regras para ser aplicada também. E tudo depende do que o seu advogado vai analisar do seu processo de trabalho, da sua metodologia. O advogado vai analisar, ele vai falar assim, para o seu modelo de negócio, a multa ela se encaixa melhor nesse formato. Se o cliente não cumprir o contrato, se o cliente deixar de pagar, se o cliente atrasar, aí depende dos modelos, né? Na Mahave aqui tem algumas coisinhas específicas. Então, por exemplo, a gente não aceita cliente acessar lá o gerenciador de anúncio e ele ir lá e mexer. Se você contratou a gente, é pra gente fazer. A gente não aceita. Isso é motivo de cancelar contrato. O cliente acessar a página de vendas e alterar por conta própria depois de ter passado por toda a aprovação, a gente não aceita isso. Se você contratou a gente, isso é nosso. Não. Ah, mas eu não gostei. Então você vai abrir um chamado, a gente vai fazer alteração. Fazer alteração em produção, não vai fazer. Porque tem toda uma análise por trás. Então, são esses aspectos que vocês têm que ficar
Muito, mas muito ligados na hora de trabalhar com rescisão de multa. E aí eu trouxe 3 pontos bônus aqui pra gente falar um pouquinho rapidamente, né? Primeira coisa, cliente que exige exclusividade. Eu trabalho com exclusividade, desde que o cliente pague o custo por isso. Como isso funciona, Mahavi? Então, ponto extra, ponto bônus número 1. Se o cliente pede exclusividade, ele tem que arcar com isso. Pera aí, como assim você quer exclusividade num contrato de 20 mil reais anuais? Não faz sentido. Como que eu vou deixar de atender outros clientes do mesmo nicho só porque você quer exclusividade? Se você quer exclusividade, eu tenho a capacidade de atender 3 clientes aqui a 20 mil anuais. Então você vai pagar 60 mil anual. Ué, você quer exclusividade? Você paga por isso. Existe na lei brasileira, existe essa proteção de exclusividade. Então tem que tomar cuidado. Quando o cliente pede exclusividade, você está perdendo dinheiro, tá? Segunda coisa, né? Do bônus, né? Não concorrência. Tem cliente que exige que você não atenda a outros clientes. E aí, mais uma vez, consulte um advogado para saber como que você vai fazer isso em contrato. Porque a não concorrência é uma camuflagem da exclusividade em um lado. Em outro lado, a não concorrência é quando você atende um cliente e você cria um produto parecido com o dele. Aí é sacanagem. E acontece. Só que a não concorrência tem que ser de ambos os lados. Porque o cliente vai ter acesso à sua inteligência, num bate-papo ali, numa call, numa conferência. Você vai mostrar alguns dados que você vai mostrar como que você trabalha. Aí cancela seu contrato. Aí o cliente, que uma hora foi cliente seu, vai lá e cria uma coisa muito parecida com você. Sacanagem, né? Então, a não concorrência, aqui na Mahavi, por exemplo, a gente tem uma cláusula de 2 anos. A partir do momento que você contratou a Mahavi, nem a Mahavi e nem o cliente, dentro de um período de 2 anos, não pode nem pensar em abordar funcionários de um dos lados, nem pensar em criar projetos que eram parecidos que foram executados nesse contrato. Nossa, mas 2 anos é muito pouco? Gente, 2 anos é suficiente para você ser esquecido na internet. Eu sou prova viva disso. Eu fazia lives como essa em 2020, dava 100, dava 110 pessoas aqui. E era lives no meio da tarde. E aí em 2021 fiz vários lançamentos, parei de fazer live. 2022 fiquei doente pra caramba, não tava fazendo live. 2023 eu tentei voltar, mas eu estava envolvido em vários outros projetos, não conseguia fazer live. Hoje, se passa de 15 aqui, a gente faz festa. Então 2 anos é suficiente para você ser esquecido, para novas tecnologias surgirem. Há 2 anos atrás, se eu ouvia falar de ChatGPT, por exemplo, era só uma ideia. Então há 2 anos o mercado muda muito. É o suficiente então para você ver uma tecnologia hoje que funciona pra caramba no teu negócio, você querer replicar daqui 2 anos ela não funcionar. Então, tomar cuidado com essa não concorrência. E aí vem o terceiro bônus para a gente finalizar a nossa live, que é cláusula de confidencialidade. O que é confidencialidade? O que eu vi no seu projeto e que você viu a gente executando, ninguém fala nada, fica quieto. Se você não quiser, se você não autorizar, eu não falo de você na minha rede social, nem você na sua, nem você fala de mim na sua. A gente não troca story, a gente não fala quem atende quem e fica tudo certo. Confidencialidade é você não dizer para outras pessoas quais são os clientes que você atende. Eu tenho vários contratos assim, que clientes nos contratam e eles, Tiagão, não fala de nós, a gente não vai fazer depoimento de você. Se você quiser, a gente faz indicação, mas a gente não vai fazer depoimento porque é sensível, é um histórico da empresa, é uma coisa da empresa, a gente não quer nenhum envolvimento nisso, a gente só quer o trabalho executado. Tá tudo bem, tá tudo certo. Perigos que você corre aqui de confidencialidade. Eu fiz um contrato uma vez com uma loja gigante, eu nem vou dizer de onde que é para não ter problema. Era uma loja que estava faturando bem, veio atrás da gente para nos contratar e a gente fez a cláusula de confidencialidade, para ninguém falar de ninguém sem autorização prévia. E ele me mandou um depoimento com 2 meses, né, que eles tinham batido a meta do mês em 15 dias e estava agradecendo a gente pelo trabalho. E aí, isso foi feito uma reunião, e na época eu tinha um time, né? E esse time estava na reunião. O time pegou essa parte da reunião, do cliente falando isso, criou um recorte, e postou aqui no Instagram.
E aí, o time que fez o recorte passou pro gestor de tráfego e o gestor de tráfego subiu isso como anúncio. Tudo bem, assim, era uma voz, podia ser alterada, podia ser editada, não mostrava o nome de ninguém e tal. Mas qual que foi o erro? Perguntaram no anúncio que loja que era. E a social media na época foi lá e colocou o arroba da loja. E não podia. E tinha multa nesse contrato por causa de confidencialidade. O que aconteceu? Passou, sei lá, um dia. No dia seguinte, esse anúncio cantou por cliente. Ai. Ele mandou mensagem na hora: Maravi, pelo amor de Deus, vocês fizeram isso, tem a cláusula de confidencialidade lá. A minha advogada já gritou aqui, eu já tô com um problema na loja, agora vieram falar que a gente não tá pagando salário bem. Pô, uma dor de cabeça, tira isso do ar, pelo amor de Deus, porque senão vai dar problema aqui nos funcionários. No final das contas, galera, quase que ele aciona o contrato. Eu fiz um acordo com ele e falei: ó, foi um erro aqui de comunicação na equipe, no time, a gente vai cancelar o contrato, você não vai pagar esse mês, e nem o mês retroativo, eu vou devolver o dinheiro para você. Cara, a gente devolveu o dinheiro pro cliente, cancelamos o contrato e a gente se safou da multa, porque foi um erro nosso de confidencialidade, porque a equipe já estava acostumada a fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu não avisei que era um contrato que tinha confidencialidade. Foi um erro totalmente operacional. E foi uma época que eu tinha dado muita liberdade para a equipe. Vai lá e faz, você já sabe a rotina e tudo mais. E ninguém conferiu se aquele contrato tinha confidencialidade, né? Eles estavam acostumados. Então a gente tem alguns clientes que... Eu, por exemplo, falo muito da Carol, que ela mora em Tenerife. Eu falo da Val de Leilões, eu falo da Maria, eu falo aqui abertamente que são contratos que não têm confidencialidade. Agora tem outros que você já deve ter até comprado, ter visto anúncio nosso, sou eu que estou fazendo lá, mas ninguém sabe, porque eles pediram confidencialidade e tá tudo bem. Então olha só a importância, se eu não tivesse contrato ia ser uma briga de faca feia. Como a gente tinha contrato, a gente conseguiu abrir ali para negociar, né? Porque se ele levasse para juízo, vamos falar um pouquinho aqui nesses últimos 3 minutos. Se ele levasse para juízo, como a comarca é aqui em São Paulo, ele ia ter um custo muito alto de advogado, ter que vir para São Paulo. Geralmente acontece em 2 ou 3 audiências, então seria um custo muito alto para ele, que não valeria a pena para ele colocar, cancelar e exigir a multa do contrato só porque foi compartilhado. Ia ser um custo muito alto. A própria advogada dele na época instruiu esse cliente, né? Mas poderia ter ocorrido a multa, né? E aí, falando de processo, como é que funciona um processo, pessoal? Essas pessoas que falam assim, eu vou te processar porque não sei o que, é porque elas não fazem ideia do que é um processo. Para você abrir um processo, você já tem que pagar o honorário do advogado e 10% do valor que você está pedindo nesse processo. Se você está pedindo uma indenização de 50 mil reais, você já tem que dar na mão 5 mil para o advogado para abrir o processo, mais os honorários dele. E processar alguém não é garantia que você vai ganhar, porque o juiz olha os dois lados. O que foi acordado? O que está no contrato? O que você fez? O que você entregou? O que você não entregou? O que você está exigindo? Por que você quer esse dinheiro? O que afetou? E aí, com a base nas histórias dos dois, mais as testemunhas, o juiz vai chegar no veredito. E nem todos os processos, quando chega no juízo, se a pessoa pede 50 mil, no decorrer da parada, o juiz vê que 50 mil é demais, aí negocia para 15, aí negocia para 10, aí sai 10. Aí você alega, olha, eu não consigo pagar 10 agora, eu não tenho fluxo de caixa. Aí o juiz fala, tá, você vai pagar 5 de 2 mil. Então, eu vou te processar. Tá bom, vou esperar. Porque como que funciona o processo do processo? Você não recebe um processo na tua casa. Você recebe primeiro um extrajudicial, que é um e-mail ou uma carta. Nesse extrajudicial já vem algumas solicitações e já um acordo. E quando você recebe o extrajudicial, você tem ainda X dias para resolver, 30, 60 dias. O extrajudicial é só para te avisar, olha, não curtiu o que tu fez, não gostei do que você fez, ou você faz assim, ou daqui 30, 60 dias a gente vai entrar em juízo. Aí você decide.
a partir desse extrajudicial, entrar em contato, já faz ali um acordo, já tenta fazer alguma coisa no extrajudicial, que gera até um custo, porque o advogado vai ter que mandar um e-mail e tal, você vai pagar ali uns R$2.000 ali de honorário só para fazer o extrajudicial. Aí você tem que ver se vale a pena, né? Aí no extrajudicial você já faz o acordo, nem vai para juízo. Passou pela extrajudicial, não teve acordo, vai para juízo. Quando chega no juízo, na abertura do processo, tem o levantamento dos autos do contrato, do processo. O que é o levantamento dos autos do processo? Não chega no juiz, mas já tem uns advogados envolvidos, é levantado todos os prós e contras dos dois lados. O Thiago aqui, Mahave, o Thiago representando a empresa Mahave, tá com esse problema aqui, porque, sei lá, o Thiago Overly fez isso daqui. Aí os autos são levantados, aí o advogado do Thiago Mahave e o advogado do Thiago Overly, eles se conversam. Aí os advogados aqui, antes de entrar em juízo, já estão vendo se vale a pena ou não levar isso para o juízo. Tá? Eles já estão vendo. Ali já tem a segunda negociação. Aí o advogado do Overly fala, poxa vida, mas vai para gastar tantos honorários, tanto dia por causa disso daqui, vamos entrar no acordo, faz assim. Aí o Thiago da Mahave chega em mim e fala, o advogado do Thiago da Mahave, não vale a pena levar para frente, eles fizeram um acordo de X, vamos pagar, acho que é melhor, menor dor de cabeça. Tá bom, encerra ali. Não passou por aqui, levantou os autos, e o Mahave e o Overly ainda querem a briga no juízo, beleza. Os dois advogados levam pro juiz. Aí, depois de tantos dias, não sei quanto, o Mahave é intimado, o Overly é intimado, vai lá pro juiz, antes de dar a intimação, né? Quando é intimado, aí os advogados sentam, orientam as partes a falar, o que dizer e etc. Orientam as testemunhas, se tiver, geralmente tem. E aí vão lá para a primeira, tem um nome lá, para a primeira sessão, vamos dizer. Aí o juiz vai lá, lê só os autos, né, que é o resumo, lê só os autos de ambas as partes, ouve um lado, ouve um outro. O juiz vai tentar um acordo. Não quero o juiz, tá bom, tá encerrado, vamos para a segunda. A segunda acontece meses depois. E aí os honorários do advogado. Vocês perceberam como que um processo não é simplesmente processar a pessoa e eu vou ganhar dinheiro? Não é assim que funciona. Leva meses a depender da situação. E aí você tem a primeira, a segunda, a terceira instância. Tem a primeira instância, a segunda instância. Então não é assim que eu vou te processar e tá tudo bem, eu vou recuperar meu dinheiro. Não é assim que funciona. Então eu tenho um processo aqui. Toda reunião com o cliente é gravada, toda reunião com o cliente é gerado ata, toda reunião com o cliente é guardada e armazenada. Armazenada num drive. Se o cliente falar, vou te processar, tá bom. Tá aqui, eu tenho tudo aqui gravado, tenho os áudios, tenho as gravações, tá bom. Quem vai trabalhar é seu advogado. Tá bom. Porque a gente tem a noção de que a gente está cumprindo o contrato, a gente está seguindo o contrato. A gente tem essa noção. Então você quer processar? Cara, vai, processa. Mas se você perdeu, ué. Perdeu. Vai entrar em acordo e pagar, ué. É a vida, ué. É a vida, não tem o que fazer. Mas, você já processou alguém? Não, nunca precisamos processar alguém. Teve 3 casos que a gente levou para o nosso advogado. 2 deles foram resolvidos no extrajudicial, no acordo no extrajudicial. E um deles não se resolveu até hoje e não vai se resolver, porque a gente desistiu do processo, porque é muito, muito burocrático. É uma briguinha. O cara tá devendo, tipo, 3 milhões na praça. Ele tá me devendo 40 mil. O que é 40 mil para um cara que tá devendo 3 milhões? É a mesma coisa de você ter 3 mil reais na conta e tá devendo 40 centavos para alguém. Não é nada. Não é nada. Só que como meu pai dizia, é carne de pescoço. É uma pessoa ruim. Ruim. Então, você quer essa energia? Às vezes você pega até ranço do dinheiro. Esse dinheiro sofrido, esse dinheiro... Não quero esse dinheiro aqui não. Deus me livre, esse dinheiro... alma amaldiçoada, não quero não. Então, essa live gostosinha de contrato, hein? Bate-papo alto nível aqui, hein? Espero que vocês tenham gostado. Estamos indo para 44 minutos de live, então a gente vai encerrando por aqui. Tem bastante atividade hoje com os meus coprodutores hoje. Entrou na casa um projeto maravilhoso que daqui a alguns dias vocês vão ficar sabendo.
Um contrato muito bom, um projeto muito bom e promissor também. A gente vai começar o trabalho agora. O Thiago Overly, tive um que não me pagou. Como era de 3 meses de serviço, eram 5 mil no total. Só que ficou só extrajudicial. O advogado entrou em contato e eles pagaram, tá vendo? Mais um. Então, tipo, às vezes você não precisa nem sofrer muito, mano. Você entra no extrajudicial, você pagou ali, sei lá, 500, 600 reais pra esse advogado só mandar o extrajudicial. Acabou. Por quê? Quando um advogado manda o extrajudicial, não é o cliente que recebe o extrajudicial, é o advogado de lá. Ou é o advogado de lá olha pro outro cliente e fala assim: você é tonto, tá devendo pro cara? Olha a multa aqui do contrato, é melhor pagar 5 mil ou pagar 25? Paga os 5 mil aqui, seu trouxa. E aí o advogado lá do cliente que você ia processar, já no extrajudicial já resolve. Porque é uma comunicação de um advogado para outro. Aí você está exigindo 5 mil do lado de cá, o advogado que recebe. Aí ele olha pro contrato e fala: pô, a multa é 25, que você está devendo 5? Paga os 5, idiota. É o que o advogado faz. O papel do advogado é dar esses tapas na orelha de quem contratou ele, né? Então, às vezes a maioria se resolve no extrajudicial. Não vai nem para juízo. Vai para juízo quando vale a pena para os dois lados, né? Vale a pena brigar pelo direito e vale a pena se defender pelo dever, vamos dizer assim. 9 horas e 46 minutos. Advogado e o contato são assim mesmo. É isso aí, ó, tá vendo? Não tô falando nenhuma besteira. O Thiago Overly passou aqui pela mesma situação, não tô falando nenhuma besteira, gente. Eu tô passando meu conhecimento para vocês desde 2015 aqui no digital. Então não é blá 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 blá. Não é pregação da prosperidade, você vai ter a vida. Não, isso aqui é realidade, é skin the game, é campo de batalha. Então, o meu conteúdo é isso aqui, ó. Eu não ensino para vocês o que eu não faço. Eu ensino para vocês o que eu literalmente vivo. Grande beijo no coração de todos vocês, que vocês tenham uma quinta-feira maravilhosa. Lembrando que essas lives aqui acontecem segunda, quinta, 9 horas da manhã aqui no Instagram. Sexta-feira, 9 horas da manhã, lá no YouTube. Então a gente vai ter um encontro amanhã às 9 horas da manhã no YouTube. Grande beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe a quinta-feira de todos vocês. Que Deus traga muita paz, muita prudência, muita sabedoria e inspiração do Espírito Santo para vocês fazerem um arraso no trabalho de vocês. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e o nome de Deus seja louvado. Amém.